Sim? Sim. Boa. Bom dia a todos. Bom dia. Conseguem me ouvir? Sim, chefe. Boa. Vamos só dar aqui mais um minutinho para garantirmos que toda a gente chega. Estamos todos prontos para começar? Vamos só aqui e... Bom dia! Estamos aqui naquele limiar entre bom dia e boa tarde. Como estão todos por aqui? Bom dia, chefe. Bom dia! Bem, obrigada, chefe. Bom dia. Vamos começar? Exige lá. Peraí. Sim. Então, hoje, bom dia Selma, bom dia Jennifer, espero que estejam bem. Hoje vamos fazer pão de Deus, normalmente muito apreciado por toda a gente. E o que é que vamos aqui falar? Então, a massa do pão de Deus vai ser igual à massa do brioche que fizemos a semana passada, está bem? Então, uma das aplicações que vocês podem fazer com esta massa é o pão de Deus, está bem? E, sendo uma massa tão versátil e tão importante aqui na nossa pastelaria, não é demais voltarmos aqui a falarmos sobre ela e a repetirmos aqui o passo a passo. E caso vocês tenham alguma dúvida que não tenham visto, não tenham colocado no webinar anterior, quem não conseguiu vir a esse webinar e que agora está neste, coloque todas as questões que tenham para mim, está bem? E vamos preparando, está bem? Eu, entretanto, já tenho ali os meus no forno, que mais uns 2 minutinhos e já devem estar aqui a sair, quentinhos, para depois poder-vos mostrar o resultado final, está bem? Vamos começar? Sim? Está tudo muito caladinho hoje. Eu só vejo a... Não? Não vejo ninguém hoje. Hoje não vejo ninguém. Então, se ninguém tem questões... Desculpa. Hoje não Sim. consigo fazer a receita, chefe. Peço desculpa. Não Estou com tem mal, problemas aqui Isabel. no meu forno. Não tem problema, Isabel, está bem? Obrigada. Também já assistiu ao webinar do brioche, também qualquer coisa, tira agora dúvidas que tenha na confecção, está bem? Sim, sim, chefe. Obrigada. Nada, a Selma também diz que não consegue fazer, que está a trabalhar. Não tem problema, está bem? Se entretanto se surgir alguma dúvida, a Selma diga, está bem? E o mesmo para toda a gente que está a assistir, está bem? Então, para começarmos, vamos então voltar aqui a falar no nosso pré-fermento, que já falámos anteriormente, tanto para o brioche como para o bolo rei, está bem? Em que eu vou misturar as 250 gramas de farinha 55 com as 62 gramas de açúcar, com as 10 gramas de levedura fresca, para quem está a usar levedura fresca. Eu estou a usar levedura seca, portanto eu dividi esta quantidade de levedura fresca por 3, ou seja, estou a usar 3 gramas de levedura seca, está bem?
referirmos aqui sempre isto, que é para garantir que não sai aqui nenhuma questão sobre aqui a proporção dos fermentos, está bem? Portanto, estou a utilizar também 175 gramas de leite, está bem? E são estes os meus primeiros ingredientes que eu vou colocar na batedeira, está bem? Ou seja, a primeira quantidade de farinha, o açúcar, a levedura e o leite. E com isto nós vamos fazer o nosso pré-fermento que tanto temos aqui falado em aula, está bem? O que é que isto vai querer dizer? Eu não vou ligar já a batedeira para vos ouvir melhor. Eu dizer-vos aqui só que no final deste pré-fermento, vocês, depois de amassado, devem colocá-lo a levedar, a descansar cerca de meia hora, está bem? Para aqui deixar-vos aqui o fermento começar a ativar, está bem? Para garantirmos que começamos aqui a ter atividade no fermento, está bem? Deixem-me só aqui ver que eu perdi-vos. Para desligar isso. E botei aqui. Pronto, está bem? Ou seja, quando tivermos este pré-fermento amassado, vamos colocá-lo a descansar 30 minutos, está bem? No vosso caso. Já sabem, eu aqui vou fazer tudo de seguida, mas mencionando sempre todos os timings de descanso que vocês devem respeitar, está bem? Referi também que se quiserem fazer de seguida e não quiserem fazer este pré-fermento, também podem fazê-lo, está bem? Colocam todos os ingredientes e colocam tudo de seguida, como eu vou fazer aqui. A levedação depois a seguir é exatamente a mesma, está bem? Mas já vamos falando para não nos confundirmos. Então, vou colocar o meu leite e amassar a mistura que eu tenho aqui. Esta eu vou precisar, deixo aqui, está bem? Estou a utilizar o gancho, ok? Para massas é o mais indicado e vamos começar a bater. Está bem? Termos sempre à mão o Salazar, mais uma vez, para irmos sempre lá abaixo, garantir que não fica nenhum pedacinho de farinha por envolver, está bem? E irmos aqui deixar que a farinha e o resto dos ingredientes se misturem no leite, está bem? Vou parando, soltando aqui a farinha das laterais e recomeçando de novo a bater, está bem? Ai, os meus pães de Deus têm que sair. Já saíram aqui, bonitinhos. Uma dica, timers. Ponham sempre timer aqui nas vossas confecções para não se distraírem e depois acabarem por ficar com as vossas sobremesas mais queimadinhas do que era suposto. Está bem? Já tenho a minha mistura, vou ligar aqui esta minha amiga. Já tenho aqui a minha mistura toda misturadinha, toda homogénea, está bem? Ela está assim um pouco mais espessa, até ela não escorre, está bem? Até parece que é um bocadinho complicado tirá-la aqui com o Salazar, mas é mesmo assim, está bem? Deixem-na descansar agora cerca de 30 minutos. Já sabem que todos estes tempos de descanso vão sempre ter em conta a vossa temperatura ambiente do sítio onde estão a confeccionar a receita, está bem? Portanto, deixando então descansar para começar aqui a iniciar a atividade do fermento, está bem? É muito importante, vai nos ajudar a termos levedações mais rápidas depois as levedações que vamos fazer a seguir acabam por ser um bocadinho mais rápidas porque já ativámos aqui o fermento, está bem? Até agora, alguma dúvida que tenham aqui sobre o pré-fermento e sobre este primeiro tempo de descanso, esta primeira levedação, por assim dizer? Não? Tudo muito caladinho hoje. Então. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida. O que é que difere se deixarmos levedar agora ou fizermos tudo seguido? O que é que difere isso na massa?
Difere que era isso que eu agora estava aqui a referir. Se estivermos aqui primeiro a ativar este tempo estes 30 minutos, estes 20, 30 minutinhos, se estivermos a fazer esta ativação primeiro, o que vai acontecer é que os tempos de levedação que vamos fazer a seguir à massa ser toda amassada e depois dela ter a forma, ok? As 2 levedações normais que se faz na massa, vão ser mais rápidas. Ok? Já não vamos ter que esperar que o fermento ative, assim ele já levou um tempo de descanso e já começou a trabalhar, ok? E as levedações a seguir vão ser mais rápidas, será essa aqui a diferença, está bem? Ok, nada difere na textura nem nada da massa, é só mesmo o tempo. Não. É mesmo o tempo. E o que é que vai... Eu estou a falar com a Marlene? Sim. Não? Eu já lhe conheço a voz e tudo. O que é que eu lhe ia dizer? O que é que vai acontecer? Tendo tempos de levedação mais rápidos, quer dizer que vamos conseguir que a massa dobre o tamanho mais rapidamente e, por consequência, também que se ela teve uma levedação correta, um tempo de levedação certa, também vai ficar mais fofinha. Quando elas levedam menos tempo, temos sempre a tendência, depois quando elas arrefecem, ficarem mais densas, não tão fofinhas, mais maçudas, exatamente, é esse o termo, está bem? Portanto, uma completa levedação é o perfeito e isto só vai ajudar. Tá bom, obrigada. Mas, atenção, quem não tiver o tempo de fazer agora de seguida, como eu aqui vou fazer tudo de seguida, não se preocupem, fazendo os tempos de levedação depois com a massa, tudo vai dar na mesma, está bem? Vamos aqui obter uma massa fofa à mesma, está bem? Então, alguma Boa tarde, dúvida mais? chefe. Boa tarde, Angelina. Estou a ver lá aí. Então, se mais ninguém tiver aqui questão sobre o nosso pré-fermento, sobre este primeiro passo, podemos avançar? Sim? Então, para isso, eu vou precisar dos restantes ingredientes, que é os ovos. Eu faço meia receita porque eu já fiz a primeira meia receita ali para vos poder ter para vos mostrar, mas vocês seguem a quantidade que estão a fazer na receita, está bem? O ovo, a manteiga que está amolecida, está bem? Eu vou aqui tentar-vos mostrar. Ela está bem molinha, ela está quase como parece uma pomada. É este o ponto que nós queremos para uma melhor incorporação da manteiga na massa, está bem? Portanto, a manteiga, o ovo, a restante farinha e nessa restante farinha eu coloquei o sal, está bem? Não se esqueçam, não coloquem o sal ao mesmo tempo que a levedura, está bem? Porque senão aqui vamos estar, o sal mata ou anula o efeito da levedura, está bem? E não é isso de todo que nós queremos. Portanto, a minha manteiga já está. Vão aqui os restantes ingredientes, o ovo. Eu gosto de raspar sempre tudo para garantir que entra toda a quantidade. Vou colocar raspa de limão. Se quiserem pode ser de laranja. Não vejo porque não. Não vou colocar muito, porque aqui a quantidade também não é assim tanta de massa e também não quero que seja um sabor que predomine na minha massa, está bem? Mas que sim que complemente. Está bem? E então a restante farinha com o sal. E então sim, voltamos a amassar tudo, está bem? Aqui vamos querer amassar até a massa começar a descolar da batedeira e até fazer o ponto do véu, está bem? Toda a gente se recorda do que é o ponto do véu? Sim? O que é o ponto do véu que temos falado aqui nas últimas aulas? Massa fica com elasticidade sem romper. Exatamente. Há um pedacinho de massa, ir abrindo.
e ela fica Exatamente. com aquela elasticidade desejada sem criar nenhum buraquinho, sem romper. Exatamente, vermos que a massa já foi trabalhada o suficiente para não, quando puxada ligeiramente, com muito cuidado, vermos que ela não rasgou. Exatamente. Vermos que aqui o nosso glúten foi desenvolvido. Está bem? Amassar aqui tudo muito bem. Lá está. Dizer-vos aqui, um bocadinho como eu falei no sábado com a massa folhada, temos sempre tendência a pensar que a massa está seca demais e que não vai dar certo porque falta água ou falta alguma coisa. Deem tempo à massa, está bem? A minha massa parece que está seca, eu vou-vos aqui mostrar. Parece que está assim um bocadinho mais seca, que custa adicionar a farinha, mas deem-lhe tempo, está bem? Ela só precisa de tempo de ser trabalhada para garantir que então toda a farinha vai ser absorvida, está bem? Tempo é aqui a chave principal para as nossas receitas, em quase todas as receitas em pastelaria, está bem? Por isso é que é tão uma área tão minuciosa a nossa área de pastelaria, que é tão... precisamos de temperaturas, de timings sempre muito precisos, está bem? Soltar aqui tudo do fundo. Ok. A massa tem tendência a agarrar um bocadinho e voltarmos a amassar. Ok? O que é que eu vos vou dizer? Continuo a dizer que esta massa dá para vocês fazerem rolos de canela, dá para fazerem os pães de Deus, algumas tranças com chocolate, por exemplo. O que é que dá para fazermos mais? Dá para fazermos tipo uns manhazitos, umas bolinhas com pepitas de chocolate também, está bem? Só para vocês verem que, para já, a minha massa já descolou, já absorveu toda a farinha, ok? E agora não está pronta ainda, porque ela acabou de absorver tudo. Precisamos, apesar de já ter descolado, está bem? Precisamos de, então, deixá-la trabalhar mais um bocadinho, está bem? Helena, no final posso colocar aqui umas dúvidas consigo acerca de uma entrega de trabalho de ontem. Pode, mas eu também lhe posso ligar assim que acabarmos a aula, Helena, está bem? Se calhar é mais fácil, está bem? Pode ser? Boa. Então, quando terminarmos a aula, depois eu entro em contacto consigo, está bem? Então, trabalhar aqui a massa. A minha continua toda descolada da batedeira, anda a passear pela batedeira, está bem? E vamos dar tempo para que ela consiga ser bem trabalhada e desenvolver aqui, então, o glúten na perfeição. O que é que acontece? Como estamos a falar de quantidades tão pequeninas, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, por exemplo, aconteceu-me há pouco com a massa que eu fiz para realizar estes pães de Deus, ela acaba por ficar mais agarrada ao fundo, como é uma quantidade muito pequenina, está bem? Não pensem que está mal, não pensem que é por isso que ainda não está pronta, está bem? Às vezes, por ser quantidades tão pequenas, acontece não conseguir descolar da batedeira, está bem? Desde que faça o teste do véu, está tudo certo, está bem? Por acaso a minha continua na mesma toda, descolada da batedeira. Ok? E é continuar a amassá-la aqui mais um pouco. Está bem? Aqui. Até agora, dúvidas? Parece-me que a Luana está a fazer a massa também, não é? Está a correr tudo bem, Luana? Tudo sim, chefe. Eu tô fazendo à mão mesmo. Que eu não tenho uma raquete e eu achei melhor. Sim, também é possível, não tem problema nenhum. Pode demorar um bocadinho mais de tempo, mas também não tem mal por isso, está bem? Sim, mas eu gosto de mexer com massas, então tá tranquilo. É isso, e faz diferença. Olhem aqui, a minha massa muito bonita, uma massa que parecia estar... massa,
não sei se conseguem perceber, mas bem fofa, ela cola ligeiramente à mão, está bem? Mas não vem, ela fica ligeiramente colada, mas não vem grande massa atrás, está bem? O que é que eu vou fazer? Vou testar a ver se já consigo ter o meu ponto do véu aqui feito. E pode bater ainda mais um bocadinho, não perde, está bem? Se fizerem o teste mais do que uma vez, eu até aconselho tirarem outro pedacinho, que às vezes é mais fácil voltarmos aqui a fazer de novo. Então, com muito cuidado, irmos abrindo aqui a massa e vermos que ela está transparente. Não sei se vocês aí conseguem ver bem, mas ela está bem transparente. E nós vamos só amassá-la mais uns segundinhos para garantir que está toda uniforme, está bem? Neste caso, a massa de há bocado ficou agarrada ao fundo, esta está super soltinha da batedeira. Percebermos aqui, às vezes é um bocadinho difícil percebermos as diferenças, mas ambas estavam prontas, está bem? Pronto. Então, ela descola-se do gancho na perfeição, descola-se da minha batedeira e vou colocá-la aqui e retirar só a minha batedeira para vocês poderem termos aqui mais espaço. Está bem? Já não precisamos disto e precisamos sempre de um bocadinho de farinha para ajudar aqui a mexermos na nossa massa. Então, já sabem, em casa, vocês devem, em casa e na realização da massa, eu aqui não temos aqui tempo para deixá-la levedar um bocado, por isso o que vamos aqui fazer é deixá-la descansar 1 hora, 2 horas, já sabem, vai depender da vossa temperatura ambiente em casa, está bem? Quem achar que tem um ambiente muito frio, pode fazer a simulação da estufa ali no forno, está bem? Ligar a temperatura do forno no mínimo que o vosso forno der, está bem? No meu caso aqui, o meu forno, o mínimo são 30 graus, portanto, eu coloco a 30 graus, coloco um tabuleiro com água quente por baixo para criarmos aqui alguma umidade e imitarmos o trabalho mesmo de uma estufa, está bem? Colocamos numa taça com a farinha por baixo, farinha por cima e colocamos um pano a tapar, está bem? Deixamos levedar aqui, se o fizerem na estufa por menos tempo, está bem? Não vamos fazer, não são tempos iguais, temos de ter sempre isso em conta, está bem? Portanto, irem colocando temporizadores no vosso telefone, onde quiserem, para irem checando aqui a massa e perceber se precisa de mais de 10 minutos, mais 20 minutos, do tempo que for, para chegar a dobrar o volume, está bem? Dúvidas enquanto isso? Não? Se não quiserem fazer hoje ainda, imaginem que agora é meio-dia, não conseguem fazer já a massa, precisam de ir trabalhar por algum motivo ou alguma coisa, podem colocá-la numa taça também, com farinha em baixo, farinha em cima, película, não necessariamente em contacto, e podem colocá-la no frio. Ela vai continuar a levedar, mas uma levedação muito mais lenta, está bem? Portanto, também não tem problema, qualquer uma das opções, está bem? Portanto, alguma dúvida aqui com a primeira levedação da massa mesmo? Aqui sobre o tempo que ela deve ficar, a vossa temperatura ambiente, está bem? Todas as massas lévedas devem ficar estas 2 levedações, está bem? Diga-me, Angelina. A minha dúvida no momento da levedação, pôr a massa na bandeja e pôr no forno, pôr os graus, né, no mínimo. O mínimo do forno, o tempo, sim. Dizias que tem de escapar um pano por cima da bandeja. Podem usar isso? um pano, a película aqui já não diria no forno, porque Sim. aqui acaba por... Não é que tenha temperatura para isso, mas eu não sou tanto apologista da película, prefiro pôr um pano limpo,
por cima, está bem? Sim, Agora, convém ir vendo, porque já não vão ser as 2 horas, aí provavelmente meia hora é suficiente para fazer a levedação, Ok, está bem? sim. Obrigada. Nada. Então, imaginando nós aqui que a minha massa já descansou, certo? O que é que vamos fazer? Vamos dividi-la, está bem? Eu coloquei aqui a farinha por descargo de consciência, porque a minha massa até nem agarra quase nada à bancada, portanto eu acho que não vai ser preciso. Portanto, o que é que eu vou fazer? Esta massa, eu tinha pesado há pouco, ela tem cerca de 450 gramas, portanto eu vou fazer mais ou menos bolinhas de 80 gramas cada, está bem? Que é o tamanho que temos ali naquelas e vocês já vão ver que tamanho é que depois elas ficam em tamanho real, está bem? Portanto, usam uma balança para garantirem que todas ficam iguais, não só por uma questão de... de coerência, falta-me aqui um termo, não é bem coerência que eu quero falar, que eu quero dizer, mas por uma questão de... se colocarmos no forno uma bola de 100 gramas e colocarmos no forno uma bola de 50, aqui as cozeduras não vão ser iguais. Das duas uma, ou vamos ter uma bolinha de 50 gramas cozida demais e uma de 100 gramas bem cozida, ou o contrário, vamos ter uma de 100 gramas mal cozida e uma de 50 bem. Portanto, garantirmos que consistência, acho que era isso, sim? Ficam mais uniformes, não? Uniformes, obrigada. Estava-me a faltar aqui a palavra. Ficam mais uniformes, não só para uma questão de se formos vender ao público, o nosso cliente, o cliente 1 come um pão de Deus igual ao cliente 2, ok? Isto é muito importante termos aqui esta consistência no nosso trabalho, mas lá está, a nível de cozedura também vai influenciar, está bem? Claro que a diferença de 1 grama, 2 gramas, também não é por aí, não é? Mas termos mais ou menos tudo igual. Eu gosto muito de fazer isto para tudo, seja para bolachinhas, por exemplo, areias, peço sempre tudo para garantir que fica tudo direitinho no final e que não há uma enorme e uma mais pequena, está bem? Por exemplo, esta minha aqui tem 125 gramas, portanto eu vou dividir o que está aqui a mais. Está bem? Isto não é uma ciência exata, vocês depois dividem o que está aqui a mais pelas outras massas. Está bem? Pronto. Já não precisamos da balança. Vamos então aqui à parte do enrolar. Está bem? Podem fazê-lo diretamente na bancada e atenção, para enrolar a massa na bancada é importante não termos farinha, está bem? Porque queremos que a massa cole à bancada, que crie alguma aderência para eu poder enrolá-la na perfeição, está bem? Isso é o ponto número 1. Podem fazê-la diretamente na bancada. Podem também começar por, quem não tenha tanta prática ainda, começar por alisar assim a massa. Vocês vão vendo aqui nos dois, alisando a massa em cima e criando uma bolinha, fechando a massa em baixo e criando aqui mais ou menos uma bolinha, ok? Lisinha mais ou menos em cima e que fica aqui com este fecho em baixo. E levam depois à bancada e, com a vossa mão, garantir que os dois, aqui o mindinho e o anelar e o polegar vão trabalhar aqui a massa, não é só passear a massa só porque sim, está bem? Isso não vai adiantar nada, mas se fizermos pressão no mindinho, no anelar e aqui com o polegar, eu estou aqui a fechar, a fazer pressão para que feche aqui a parte de baixo da massa e que fique uma bolinha mais redondinha e mais uniforme. Ok? Conseguem ver? Fica mais fechadinho e ainda conseguimos fazer melhor. Está bem? Isto leva prática, está bem? Portanto, não pensem que lá por ficar mal ou que não ficar tão bem fechadinha à primeira, isto leva mesmo muita prática. Estão a ver? Irem, se calhar, começando na primeira bolinha, se calhar não conseguem tão bem, na última já estão prós. Está bem?
voltar a repetir e ir fechando, quase que aqui fazendo uma bolinha assim, e fechar depois na bancada. Dúvidas aqui com este processo? Hoje está toda a gente Bom sem dia, dúvidas. peço desculpa, só consegui entrar agora. Bom dia, Maria, como está? Peço desculpa, só consegui entrar agora. Não faz mal. A Selma diz, só treinando. É um facto, Selma, só mesmo treinando. E olhem que esta massa é uma massa muito boa para fazermos isto, está bem? Ir dobrando. Quando já se sentirem mais à vontade, podem tentar logo de início na bancada. A tentar sempre com o mesmo processo. O mindinho e o anular a fazer pressão e o polegar aqui a ajudar também na pressão. E fica bem fechadinha em baixo e lisinha em cima. Eu sempre tenho achado difícil o enrolar. Faça este método, Helena. Comece a alisar, quase que eu estou a ter a minha massa assim espalmada, e vou começar a enrolá-la para dentro, ok? Com o objetivo sempre de fazer uma bolinha. Faço uma bolinha, fica assim com um final um bocadinho feio, mas vamos terminá-la aqui na bancada, está bem? Assim, o polegar, o anular e o mindinho fazem pressão e o polegar também ajuda a que fique tudo bem fechadinho, está bem? Isto é realmente bastante prática. Se fizerem uma fornada completa, têm aqui 10 bolinhas de massa, já são 10 opções que vocês têm aqui para conseguirem praticar bastante, está bem? A Jennifer, com a prática tudo será mais fácil. Tudo, mas tudo mesmo, não há mesmo dúvidas disso, está bem? Eu vou aqui retirar estes, se calhar já para um pratinho, para ter o meu tabuleiro disponível. E até vou reutilizar o meu papel vegetal, está bem? Se vocês fizerem mais do que uma fornada, reutilizem o papel vegetal, não tem mal nenhum. Eu vou deixá-los aqui e já venho terminá-los. Vou só tirar o maior daqui das minhas migalhas e vamos reutilizar o papel vegetal, está bem? Sempre muito bom. O que é que eu vou fazer? Colocá-las aqui. Está bem? Até já tenho a marca de onde cozi as outras. E enquanto isso, vamos fazer a parte de cima, a parte da cobertura do coco. Está bem? Para isso, tenho aqui coco ralado. Está bem? Aqui, vocês têm aqui as 250 gramas, os 2 ovos e 50 gramas de açúcar. Está bem? Eu dividi. Metade já está ali cozida e a outra metade vamos aqui fazer. Portanto, eu tenho aqui 125 gramas de coco ralado, 25 de açúcar e um ovo, está bem? O que é que vamos fazer? Misturar tudo e vamos até fazê-lo com a mão, está bem? O meu ovo e muito simples. Misturar tudo com a mão, está bem? O que é que eu tenho aqui também, que não está contemplado na receita, mas é uma boa dica para vocês, se necessitarem, adicionarem, que é um leite. Tenho aqui mesmo muito pouquinho leite, que é para quê? Eu preciso que esta mistura fique ligeiramente, se eu apertar, ela fica condensada, fica aqui toda bem uniforme, mas eu ainda não coloquei todo o meu coco. Portanto, eu preciso que ela fique um bocadinho molhada. E com este ovo, é possível que ela, só com este ovo que está aqui na receita, é possível que ela fique muito seca. E, portanto, em vez de adicionar mais ovo, estar a abrir um ovo em vão só para... Está bem que vocês depois podiam aproveitá-lo para pincelar. Mas em vez de estar a colocar mais ovo, o que é que eu vou adicionar? Leite. Está bem? Apesar de que ela até está aqui a ficar bem prensada, eu vou querer adicionar-lhe 10 gramas. Mais coisa, menos coisa. De leite. Estão a ver? Já fica mais peganhento, mais molinha.
Se virem que tal, podem adicionar um bocadinho mais, ir às 15, 20 gramas, tudo vai depender depois do resultado, está bem? Se vocês sentirem que a vossa massa nem está a precisar, que ela já está bastante úmida e que não está a precisar de mais leite, não coloquem, está bem? Não é obrigatório, está bem? O coco, como absorve aqui bastante a umidade, às vezes é um bocadinho como a farinha. Se ele estiver aberto há muito tempo, ele vai também acabar por absorver mais umidade do que se estiver fechado, está bem? Portanto, não sei se... Já estou aqui a sujar tudo. Não sei se conseguem perceber bem que ele está úmido, ele fica bem pressionadinho e não se está a esfarelar assim tanto, está bem? O que é que eu vou fazer? Eu não vou colocar já aqui o coco nos meus pães de Deus, por um motivo eles não levedaram, e o coco só colocam quando as bolinhas foram a levedar, está bem? Portanto, fizemos as bolinhas, colocamos a levedar e só então aí é que pincelamos com o ovo e depois colocamos o coco, está bem? Para o coco fazemos uma bolinha na nossa mão e vamos espalmar, assim, está bem? Lá está, para a consistência podem pesar cada porção de coco para cada pão de Deus ficar com a mesma quantidade de coco, está bem? Eu não o fiz, um bocadinho ao olho por cada um, mas isso depois também podem pesá-lo, está bem? E então pressionam entre as duas mãos e vão pressionar no pão de Deus, na bolinha da massa, está bem? Ela, como levedou, vai estar arejada, não pressionam demasiado, mas conseguem pressionar ligeiramente para quando os pães de Deus forem ao forno e crescerem, o coco não espalhe todo, está bem? Se o colocarmos sem pressionar, ele vai acabar por espalhar um bocadinho, está bem? E colocam então no forno, depois de levar o coco, está bem? A 190 graus, está bem? Aproximadamente, e os meus tiveram cerca de 20, 25 minutos, está bem? Mas lá está, vocês sabem que cada forno é um forno, está bem? Dúvidas aqui enquanto à cobertura? Tudo certo? Já experimentaram fazer os pães de Deus em casa? Já experimentaram fazer a cobertura em casa? Não? Deem-me lá aí feedback. Não Eu nunca falem fiz. de cada vez. Não fez, Eu não- Isabel? Nunca fiz pão de Deus, chefe. Então, tem aqui uma opção para depois experimentar quando o seu forno estiver bom. Ah, Porque fica realmente muito bom. Se forem ver, há várias receitas da cobertura, está bem? Eu pessoalmente costumo usar esta, está bem? E acho que é bastante simples de se fazer e o resultado final também fica bastante bom, está bem? Vou-vos o de trazer nata aqui. também foi a primeira vez. Olha, está a ver? Há sempre uma primeira vez para tudo, não é verdade? Então, temos aqui, dizer só, a Selma já fez, mas não usei a técnica, coloquei com a colher. Por mim, a mim pessoalmente dá mais jeito de fazer a bolinha com o coco e espalhá-la entre as mãos e depois colocá-la diretamente, pressionando um pouco, está bem? Mas se lhe der mais jeito com a colher, nada contra, está bem? Com um peneiro, e este é gigante, mas é o que eu tenho aqui disponível, vocês agora, quando eles saem do forno, polvilham com açúcar em pó, está bem? A Jennifer diz que fez, mas que a cobertura não ficou muito bom por causa do coco, ficar muito seco e esfarelar. Experimenta agora desta vez. Eu sei que havia uma receita que era só com clara, está bem? A clara, açúcar e coco. Eu acho que a gema também vai ajudar aqui um bocadinho a que não fique tão seco. Está bem? E o leite, adicionarmos estes bocadinhos de leite para garantirmos que o nosso coco fica mais úmido, também é muito importante. Está bem? A Helena diz que faz diariamente no seu trabalho. Então, ainda deve ter aqui mais dicas do que aqui eu estou a dar. Mas corto com uma máquina, não é? Não pode ser tudo à mão. Existem as máquinas, também existem aqui para nos facilitar o nosso trabalho.
Não é verdade? Olha, a nossa batedeira vem-nos ajudar aqui muito, não é? Então, vamos polvilhar. Eu gosto muito de dar esta dica aos meus alunos, que é, existe à venda nos supermercados, na Tiger, por exemplo, uns coadores de chá, pequeninos, que basicamente são duas redes, está bem? Uma com a outra, e com a mão nós conseguimos abrir, ok? São pequeninos, são ótimos para enfiar aqui dentro do papel, do saco do açúcar, do saco da farinha, e para polvilharmos aqui melhor, está bem? Eu tenho que trazer também um para aqui, para conseguir aqui vos mostrar, porque realmente eu acho que ajuda bastante a fazermos aqui o nosso resultado final. Mas a receita da cobertura é muito parecida. Exatamente, esta cobertura, eu vou-vos dizer, eu fazia pães de Deus para o pequeno almoço num dos hotéis onde eu trabalhei. Vamos continuar. Tentar falar com eles. Encaminha uma mensagem para eu ver se consigo fazer follow-up com a rapariga, Deixem-me só que é para saber o que se passa e coisa. terminar aqui, que tem Alô? aqui o som ligado, desculpem. Já está. Estava a dizer, esta receita da cobertura, eu fazia pães de Deus para o pequeno almoço no hotel onde eu trabalhei, e era de um colega meu que tinha uma pastelaria, os pais tinham uma pastelaria na Nazaré, algures assim por essa zona, e que ele fazia exatamente esta cobertura. As proporções iam alterando porque ele fazia ao olho. Eu cheguei aqui a uma conclusão do que é que funcionava em termos de peso e pesei, porque eu gosto muito de pesar tudo direitinho, não gosto muito de fazer coisas a olho, portanto funcionou e parece-me que ficam bastante bem. Eles estão bem fofos, estão a ver que eles ficaram, não cozeram demais, mas o coco, como ficou ali 2 minutinhos a mais, começou aqui a ficar mais escuro. O brioche em si está bem, está ótimo, mas o coco ficou aqui um bocadinho de escuro, está bem? Portanto, tenham atenção e ponham timers nas vossas confecções, está bem? A Selma, antes de colocar a cobertura, passamos leite ou ovo antes. Eu, por norma, coloco sempre ovo, está bem? Ovo misturado e às vezes até coloco um bocadinho de sal no ovo para garantir que ele fique até um bocadinho mais líquido, está bem? Não fica tanto com aquela consistência. A Selma já comia, que eu estou cheia de fome. Olha, eu também, que ainda não almocei. Portanto, vai já ali comigo. Está bem? Dúvidas, ajudem-me, digam aqui o que é que poderei aqui ajudar-vos mais em relação ao nosso pão de Deus. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar aqui nas coberturas? Está tudo certo? Chefe, é açúcar em pó. Sim. Açúcar em pó. Para Exatamente. polvilhar. Certo. Está bem? Eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Eu me perdi um pouquinho em relação à temperatura do forno e o tempo que ele leva para assar. Ótimo, que até aqui vai aqui de encontro à pergunta que a Salma também está a fazer, da temperatura do forno. Eu cozi a 190, está bem? É muito importante vocês conhecerem o vosso forno. Se for um bocadinho mais forte, eu aconselho até levarem a 180. Mas no meu forno, faz sentido fazer a 190, está bem? E com ventilação? Sim, sempre com ventilação. Tudo o que eu uso aqui de forno, sempre com a opção de ventilação ligada, está bem? O tempo, no meu caso, e para este tamanho, atenção, para este tamanho, foi cerca de 20-25 minutos. Já não me lembro ali bem se foi... Sim, foram os 25 minutos. Que eu dei 10 mais 10 e depois dei os 5 de novo, para garantir que não passa aqui do ponto, está bem? Não coloquem o tempo todo de início. Se eu estou a dizer 25 minutos aproximadamente, nunca coloquem esse tempo todo, está bem, de início. Coloquem primeiro, imaginem 15 minutos, até faz sentido, se calhar, com esses 15 minutos, rodarmos o tabuleiro para a cozedura ser mais uniforme e depois, então, darmos o resto do tempo, está bem? Sempre com cuidado para garantirmos que a cozedura fica perfeita, está bem? O enrolar é a minha dificuldade, mas só com a prática vou praticar. É isso. Aqui o enrolar, não acredito que haja nenhuma, mais nada, é mesmo só prática, está bem? Podemos não conseguir logo diretamente na bancada, mas se começarmos por enrolar, como eu vos estava a demonstrar há pouco,
eu acredito que é uma maneira mais fácil de começarmos para quem não tem tanta prática. E depois, ao longo das vossas confecções, tenho a certeza que conseguem já ter aqui umas bolinhas perfeitas. Está bem? Dúvidas? Não quero que ninguém fique aqui com dúvidas por esclarecer. O recheio, chefe, pode ser chocolate? O recheio, ele não tem recheio, tem só a cobertura do coco. A cobertura, peço desculpa. Normalmente não leva chocolate, nem sei como é que ficaria com chocolate, Isabel. Era um teste que teria que ser feito para vermos aqui o resultado final. Ok. Mas é uma opção para experimentarmos, por exemplo, num restinho que lhe sobra de coco e que lhe falta aí ponha um bocadinho de chocolate em pó ou de cacau em pó para ver se ficaria, como é que ficaria. Está bem? Ok, obrigada. Nada. Mais ninguém tem dúvidas? Não? Luana, está a correr bem? Estou a vê-la que ainda está a amassar. Estou a ver uma massa bonita, parece-me bastante bem. Já fez o teste do véu? Está com o som desligado, portanto, espere lá. Desculpa, chefe, estava falando aqui, não percebi. Eu percebi. Não, tá perfeito. Agora ela vai para levadura no forno e mais tarde eu faço. Ok, já sabem, aquilo que eu peço sempre, fotografias para eu ver o vosso resultado final, como é que ficou, está bem? Se ficou alguma dúvida por esclarecer, mandem mensagem com as dúvidas e com as vossas fotografias dos vossos pães de Deus. Pode ser? Sim? Pode sim. Sim, chefe. Obrigada. Se ninguém mais tiver dúvidas, vemo-nos quarta-feira para fazer folhados de salsicha, certo? Não se esqueçam, sexta-feira temos o webinar com a chefe Sara Soares. Quem ainda não se inscreveu é às 5 da tarde, está bem? Portanto, venham, vai ser muito interessante, está bem? E aconselho-vos aqui a inscreverem-se, está bem? Obrigada a todos e até quarta. Resta um bom dia. Até quarta. Obrigada, igualmente. Obrigada. Helena, eu ligo-lhe sim, não se preocupe. Dê-me só 5 minutos. Obrigada.